Agora a gente vai partir para um outro tipo de cálculo de entalpia. É a famosa lei de Hess. Provavelmente vocês já viram no ensino médio e talvez vários de vocês tiveram bastante dificuldade de entender esse conceito. Vamos pegar um exemplo ali. Essa é a reação de formação do etanol. ΔH é igual a menos 66 quilocalorias por mol de etanol formados. Segunda reação, combustão completa do etanol, formação de gás carbônico e água, e temos ali o ΔH menos 326 quilocalorias por mol. Agora uma terceira reação, carbono grafite mais H2 mais oxigênio formando gás carbônico e água. Qual o ΔH dessa reação? Normalmente os exercícios da lei de Hess vão trazer desse jeito. Ele traz duas ou mais reações com seus ΔHs e ele pede o ΔH de uma outra reação. É uma maneira, uma estratégia de determinar o ΔH de uma reação química a partir de outras reações. Essas reações que a gente vai usar como reações base, elas possuem componentes em comum com a reação que a gente precisa determinar o ΔH. E como a gente vai entender isso? Vou colocar todas essas informações no gráfico. A primeira reação é a reação de formação do etanol. Primeiramente os reagentes se transformando em produtos e temos o ΔH. Esse primeiro ΔH, menos 66, a gente pode colocar ali, ΔH1. Agora a gente vai para a segunda reação. O etanol sofrendo combustão e formando gás carbônico e água. Temos ali o etanol reagindo com oxigênio e assim vai formar gás carbônico e água. ΔH dessa segunda reação é igual a menos 326 kg. Esse é o segundo ΔH, ΔH2. Ele quer o ΔH dessa reação, carbono grafite, hidrogênio e oxigênio se transformando em gás carbônico e água. A gente consegue estabelecer isso a partir do gráfico. Carbono grafite, hidrogênio e oxigênio se transformando em gás carbônico e água. Ou seja, aquele ΔH3 ali. Então a gente conclui que esse último ΔH vai ser a soma dos outros. Então ΔH3 é igual à somatória de ΔH1 com ΔH2. Se a gente somar essas duas primeiras reações, a gente vai chegar na terceira reação. Vamos tentar fazer isso? Primeiramente eu consigo simplificar o etanol. Etanol está do lado dos reagentes, está do lado dos produtos. A gente simplifica. Oxigênio. Temos dois tipos ali do lado dos reagentes. Então a gente vai somar 2 carbono grafite mais 3 hidrogênios, 3O2 com meio O2, 3,5 O2, ou 7 sobre 2 O2, 7 meios O2. Do lado dos produtos, 2 gás carbônico mais 3 águas. E assim a gente tem a reação final. ΔH da reação final é a somatória de ΔH1 com ΔH2. É igual a menos 392 quilocalorias. Então, só para resumir isso, quando a gente pega um exercício de lei de Hess, a gente vai ter duas ou mais reações que vão servir como base. A partir de alguns ajustes dessas reações base, a gente vai somá-las e chegar na reação que a gente precisa. E assim a gente consegue determinar o ΔH dessa última reação. Vamos pegar um exemplo prático para entender isso melhor. Determine o valor do ΔH da reação de conversão de acetileno em benzeno, com base nas reações dadas. Então ele colocou ali a reação de conversão do acetileno ou etino, C2H2, se transformando no benzeno, C6H6. Qual o ΔH dessa reação? E quais são os dados que ele trouxe? Uma reação de combustão do acetileno e uma reação de combustão do benzeno. Essas foram as informações que ele trouxe. O que a gente vai fazer para resolver essa reação? Como eu disse anteriormente, a gente vai olhar essas reações, fazer alguns ajustes, de modo que a somatória delas chegue na reação que a gente precisa. E como que a gente vai fazer isso aqui? A gente pega cada uma dessas reações e compara com a reação que a gente precisa. Pegando a primeira reação, o que ela tem em comum com a reação que a gente precisa? Tem o acetileno. E as duas perguntas que a gente vai fazer, ela está do mesmo lado? Ou seja, é reagente ou produto? Sim, se está do mesmo lado, a gente vai conservar o sentido da reação. Conserva o sentido da reação. Segunda pergunta, tem a mesma quantidade? A gente já observa que não tem a mesma quantidade. O que vai fazer? A gente multiplica pela quantidade que tem
na reação base. Na reação base a gente tem 3 mols, então eu vou multiplicar por 3 toda essa reação. O que fazemos então? Conservamos o sentido da reação e multiplicamos por 3. 3 mols de acetileno mais 5 meios vezes 3, 15 meios. Forma 2 vezes 3, 6 mols de gás carbônico. 1 vezes 3, 3 mols de água. O que acontece com o ΔH? Acontece a mesma coisa, conserva e multiplica por 3. Ou seja, vou manter o sinal, mais multiplicar por 3. Menos 310 vezes 3, menos 930 quilocalorias. Agora a gente faz o mesmo esquema com a segunda reação. Compara o que tem em comum com a reação que a gente precisa. O que tem em comum? O benzeno. Primeira pergunta, está do mesmo lado? Produto, produto ou reagente, reagente? A gente vê que não. A reação que a gente precisa está do lado dos produtos. Na reação que a gente possui, está do lado dos reagentes. O que eu tenho que fazer então? Inverte o sentido da reação. Inverte o sentido da reação. Segunda pergunta, tem a mesma quantidade? Tem. 1 mol, 1 mol. O que eu faço ali? Eu apenas multiplico por 1. E assim eu não altero a quantidade. Fazendo esses ajustes aqui, os produtos viram reagentes. Gás carbônico e água formando benzeno e O2. Qual o ΔH disso aqui? A gente inverteu, multiplicou por 1. Inverteu, troca o sinal do ΔH. Multiplicou por 1, aquele valor ali em módulo. Menos 800 passa a ser então mais 800. Feitos esses ajustes, agora a gente pode somar as duas equações químicas. Começando pelo acetileno. Não dá para simplificar ou somar, então a gente repete. 15 meios de O2. Dá para simplificar? Dá. 15 meios de O2, 15 meios de O2. Simplifica, simplifica. Gás carbônico. Dá para simplificar? Dá para simplificar também. Água. Também dá para simplificar. O que sobrou para a gente? O benzeno. E assim a gente chega na conversão do acetileno em benzeno. Qual o ΔH? Soma daqueles dois. ΔH é igual a menos 930 mais 800, que é igual a menos 130 quilocalorias. Chegamos no ΔH da reação de conversão do acetileno em benzeno. Agora a gente vai pegar mais um exercício da apostila. Exercício 8. O pentano, C5H12, é um dos constituintes do combustível utilizado em motores de combustão interna. Sua síntese, a partir do carbono grafite, é dada pela seguinte equação, que está mostrada ali. Determine a entalpia ou ΔH da reação de síntese do pentano a partir das seguintes informações. Temos ali 3 reações químicas com seus valores de ΔH. E a partir dessas reações químicas, a gente vai ter que determinar o ΔH da primeira reação. Primeira coisa, vamos pegar a primeira reação e comparar com a reação que a gente precisa. O que ela tem em comum? O C5H12, o pentano. Aquelas perguntinhas que a gente vai fazer. Está do mesmo lado e tem a mesma quantidade. Está do mesmo lado? É produto, produto ou reagente, reagente? Não. Se não está do mesmo lado, a gente tem que colocar do mesmo lado. A gente vai inverter essa reação. Inverteu a reação, tem a mesma quantidade? Tem. Então eu coloco ali, multiplica por 1. Fazendo os ajustes, né? Então produtos viram reagentes e reagentes viram produtos. Qual o ΔH dessa reação? Inverteu a reação, o ΔH troca o sinal. ΔH é igual a mais 3.537 kJ. Segunda reação química. O que ela tem em comum com a reação que a gente precisa? O carbono grafite. Pergunta, está do mesmo lado? Sim, então a gente conserva a reação. Tem a mesma quantidade? Não, a gente tem 1 mol e a gente precisa de 5 mols. O que a gente vai fazer? Multiplicar por 5. Multiplicou por 5, fazendo os ajustes ali, 5 mols de carbono grafite mais 5 mols de O2 formam 5 mols de gás carbônico. ΔH é igual a menos 394 vezes 5, que é igual a menos 1970. Terceira reação química. O que ela tem em comum com a reação que a gente precisa? O gás hidrogênio. Está do mesmo lado? Sim. Então a gente conserva o sentido da reação. Tem a mesma quantidade? Não. A gente precisa de 6 mols. Temos 1 mol, multiplicamos então por 6. Conserva e multiplica por 6, fazendo as alterações ali. 6 mols de hidrogênio mais 3 mols de O2, formando 6 mols de água. ΔH é igual a menos 286 vezes 6, que dá menos 1716. Feitos os ajustes que a gente pode fazer, a gente soma tudo. Somando tudo, dá para simplificar alguma coisa? Sim.
Gás carbônico simplifica com gás carbônico, 5 mols e 5 mols. 6 mols de água, 6 mols de água, a gente simplifica ali. De um lado a gente tem 5 mols de O2 com 3 mols de O2. 8 mols de O2. Do outro a gente tem 8 mols de O2, simplifica também. E o que vai ficar no final? Do lado dos reagentes, 5 mols de carbono grafite, mais 6 mols de gás hidrogênio, formando 1 mol de gás pentano. Qual o ΔH dessa reação? É só a gente somar ali. Somando mais 3.537 menos 1970 com 1.716 menos 3.686. ΔH final é igual a menos 149 kJ. Agora a gente vai para o último tipo de cálculo de entalpia, que é a energia de ligação. O que seria essa energia de ligação? É a energia necessária para se quebrar um mol de ligações entre átomos no estado gasoso. Pegando exemplos aqui. Gás hidrogênio. Qual é a energia de ligação? É 104 kcal por mol. Gás cloro, 58 kcal por mol. HCl, 102 kcal por mol. E agora, para entender isso melhor, vou colocar a reação química aqui. Hidrogênio mais gás cloro formando HCl. Inicialmente temos hidrogênio e cloro. Gás hidrogênio, hidrogênio ligado a hidrogênio. Gás cloro, cloro ligado a cloro. O que vai acontecer para hidrogênio e cloro se transformarem em HCl? Primeiramente, a gente tem que ter quebra de ligações hidrogênio e hidrogênio e ligações cloro e cloro. E depois formação de ligações hidrogênio e cloro. Essa quebra de ligações necessita de fornecimento de energia. Então, o processo de quebra de ligações é um processo que absorve calor. É um processo endotérmico. Enquanto que a formação de ligações é um processo que serve para dissipar a energia, para diminuir o teor energético do sistema. É um processo que libera calor. Formação de ligações é um processo exotérmico. Primeiramente, a gente vai quebrar ligações e depois a gente vai formar ligações. Quebra de ligações de hidrogênio e hidrogênio, a gente tem ali o valor 104 kcal, positivo. Quebra de ligações cloro e cloro, a gente tem um valor ali, 58 kcal. Formação de ligações cloro e hidrogênio, a gente tem ali 102 kcal. Mas são 2 mols formados, então a gente tem 2 vezes menos 102 kcal. Como que a gente vai fazer o ΔH aqui? ΔH é igual ao saldo entre o que foi consumido e o que foi liberado. Fazendo o cálculo aqui, ΔH é igual a mais 104 com mais 58, mais 2 vezes menos 102, menos 204. 104 mais 58 é igual a 162 positivo. Mais com menos, menos 204. Qual o ΔH final? 162 menos 204 é igual a menos 40 kcal. Esse é o ΔH da reação de formação do ácido clorídrico. Agora a gente vai para um exercício da apostila. Exercício número 5. Com base no seguinte quadro de entalpias de ligação, assinale a alternativa que apresenta o valor da entalpia de formação da água gasosa. Então ele falou, água gasosa. Os valores de entalpia estão ali. Formação da água gasosa foi obtida a partir de hidrogênio e oxigênio. 1 mol de hidrogênio para meio mol de oxigênio. Que ligações que foram rompidas? Ligação hidrogênio-hidrogênio e também ligação dupla oxigênio e oxigênio. Que ligação que foi formada? Oxigênio e hidrogênio. Mas para uma molécula de água são formadas 2 ligações hidrogênio-oxigênio. Desse modo, para quebrar ligações hidrogênio e hidrogênio são consumidos 436 kJ. E para quebrar meio mol de ligações oxigênio e hidrogênio são consumidos 498 kJ vezes meio. E para formar 2 mols de ligações oxigênio com hidrogênio são liberados 2 vezes 464 kJ. ΔH então vai ser o saldo de tudo isso. Para o lado dos reagentes a gente tem 436 mais meio vezes 498. 436 mais 249. Para o lado negativo, lado dos produtos, 2 vezes menos 464 é igual a menos 928. Somando tudo aquilo, 436 mais 249 é igual a 685. Mais com menos, menos 928.
Qual o ΔH final? É igual a menos 243. Tem resposta? A resposta é a letra A, menos 243 kJ por mol. E assim a gente finaliza esse conteúdo de termoquímica, que é extremamente importante e muito frequente, tanto na primeira quanto na segunda fase da UEL. Resolva os exercícios da apostila e qualquer dúvida me procurem pelos endereços abaixo. Obrigado pela atenção, até mais.